Graça e paz, abençoados. Abençoados, eu tenho a palavra do Senhor e é semelhante a um outro vídeo que eu fiz, que às vezes pode ser que muitos, às vezes por não levar para o lado revelativo da espiritualidade, às vezes acaba não entendendo. Então, o tema dessa mensagem é: o pecado não reina mais no mundo dos salvos. O pecado não reina mais no mundo dos salvos. Por que que o tema é: o pecado não reina mais no mundo dos salvos? Porque está escrito em Provérbios, no capítulo 16 e no versículo 14, que tudo Deus fez para um fim, até o ímpio para o dia do mal. Então, por que eu vou querer tratar com ímpio? Ímpio foi Deus, o próprio Deus está falando que foi, feito para o dia do mal. Então, quando alguém, porventura, estão ainda vivendo uma vida de impiedade, mas ele ouve uma mensagem falando acerca que o pecado não reina mais no mundo, então ele vai entender que ele pode amar mais a Deus, por causa que Deus fez um sacrifício, e com este sacrifício nos salvou da condenação eterna. Então, abençoados e queridos, eu quero deixar o texto da palavra de Deus aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, e no versículo 15, que fala assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, por isso está tratando não de ímpio, está tratando de salvos, porque aqui está dizendo que não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem morreu e ressuscitou foi Jesus. Então nós vamos viver para quem? Para ele. Nós não somos ímpios, nós somos cristãos. Então nós não podemos olhar para nós ou para alguém que está em Cristo e dizer que ele é um pecador, ou nós dizer: não, eu sou um pecador. Por quê? Olha só o versículo 16, olha o que Paulo diz aqui, ó. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Então agora nós não conhecemos mais ninguém. Por que nós vamos querer conhecer segundo a carne? Ah, aquela pessoa é uma pecadora. Não, Deus já sabe. Se ela é ímpia, se ela nunca vai se converter, Deus sabe se ela vai ou não vai se converter. Porque Deus sabe de tudo, Ele é onisciente, Ele sabe toda a trajetória de vida do ser humano. Então veja o que diz aqui no versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então hoje nós vivemos essa novidade. Então, amados e queridos, o pecado não reina mais no mundo para nós que somos salvos. O pecado não reina por quê? Porque nós não olhamos mais segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. Porque está escrito aí: se nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Pode parecer loucura, mas está na Bíblia, para nós não conhecermos a ninguém segundo a carne. Por quê? Porque ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreram e ressuscitou. Por todos o quê? Por todos aqueles que são salvos, não são os ímpios. Se no final a pessoa se converte a Cristo, ela não era ímpia, ela viveu uma vida de impiedade, mas ela era salva no Espírito. Porque diz em Eclesiastes, me parece que é 12:7, que o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Então, abençoados, o pecado não reina mais no mundo dos salvos, pois o pecado era o que? Era a transgressão da lei. Por isso que João disse: se dissermos que não temos pecado, ou seja, se dissermos que não transgredimos a lei, nos fazemos mentirosos, porque o pecado só tinha força por causa de quê? Por causa da lei de Moisés. Vamos ver isso em 1 Coríntios 15:56, se o pecado não tinha força por causa da lei.
1 Coríntios 15:56. Aqui, ó. Olha só o que diz aqui. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Então, qual é a força do pecado? É a lei. Mas nós vivemos a lei. Amado, nós não somos de Israel. Mesmo que Jesus não tivesse vindo, morrido e ressuscitado, e nós considerados como gentio, Paulo vai dizer que os gentios que não têm lei, quando faz porventura as coisas da lei, não se torna para si mesmo lei. Então nós não tínhamos a lei de Moisés. Nós não tínhamos essa lei. Mas, amados e queridos, nós precisamos aqui entender que a força do pecado era o quê? A lei. Olha só, o aguilhão da morte é o pecado, ou seja, o pecado ela tem um aguilhão, né? Então, ou melhor, a morte ela tem um aguilhão, né? E o aguilhão do pecado é o quê? A morte. Então, esse pecado tem um aguilhão. Vou voltar aqui. O pecado tem um quê? Um aguilhão. Então, o quê? A morte. Agora, e a força do pecado? É a lei. Está escrito aí, versículo 56. A força do pecado é a lei. Então, abençoado, se nós for para Romanos 10:4, nós vamos ver lá que está escrito que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que creem. Está na Bíblia. Eu só estou falando o que a Bíblia fala. Eu não estou interpretando, eu estou mostrando o que está na Bíblia. O fim da lei é Cristo. Se está dizendo que o fim da lei é Cristo, eu vou dizer, não, o fim da lei não é Cristo, não. Então, rasga a Bíblia e joga fora. Então, veja só, o aguilhão da morte é o quê? O pecado. Então, a morte tem um aguilhão, né? Esse pecado tem um aguilhão, que é a morte. Então, eu espero que você tenha entendido aqui. Então, veja só, abençoado. Nós temos que dar graças a Deus por Jesus. Por quê? Porque Jesus cumpriu a lei. Por isso, nós somos nova criatura. Nós somos nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Nós somos nova criatura. Então, o aguilhão da morte, né? Então, é o que está escrito aí. O aguilhão da morte é o pecado. Então, o pecado, né, ele nos mata. Mas a força do pecado é a lei. Então, se tem lei, nós estamos mortos. Se nós vivemos a lei, nós estamos mortos. Por quê? Porque se nós vivemos a lei e não cumprirmos a lei, e não tem homem que cumpre a lei, por isso que Jesus cumpriu. Então, se nós queremos viver a lei, por que muitos aí vivem só algumas coisas da lei, aquilo que lhe agrada? Então, se vai para viver a lei, tem que viver toda a lei. Tem que circuncidar os filhos quando nascer. No 8º dia tem que circuncidar, faz parte da lei. Aí uns vêm dizer, não, é porque tem a lei moral, tem a lei cerimonial. Não tem nada disso, não. A lei é lei. Então, quer dizer, então você tem que fazer como aqueles que guardam o sábado. E aqueles que guardam o sábado tem que fazer diferente ainda. Ele tem que matar alguém da família deles que não cumpriram o sábado. Porque era assim a lei. Tinha alguém no sábado que estava quebrantando, vamos dizer assim, quebrantando o sábado, morria. Olha, vai lá para a Bíblia. Vai lá para a Bíblia que você vai saber entender. Então, abençoados, nós temos que entender, se quer cumprir a lei, então tem que guardar o sábado, tem que matar alguém da sua família se descumprir o sábado. Ah, mas ele não tem esse negócio não. Naquela época lá não tinha esse tem fé, esse não tem fé. Não interessa se tinha fé, se não tinha fé. Não tinha esse negócio de fazer. Era de Israel, era israelita, né? Fazia parte ali da lei. Não tinha esse negócio não. Se descumprisse a lei, se no sábado quebrantasse o sábado, morria. Se você olhar lá, você vai ver pessoas morrendo lá. Um daqueles lá que foi, eu não sei se eu posso dizer caça-lenha, no sábado. Vamos dizer caça-lenha, que é a língua que eu entendo. No sábado, e o que aconteceu? Foram lá e falaram para Moisés. E Moisés foi falar com Deus. Então, não teve jeito, aquele que caçou a lenha no sábado para suprir a necessidade, mas ele teve que morrer, porque quebrantou o sábado. Então, se você vai cumprir a lei, tem que cumprir todas as coisas da lei. Você não adianta, não é alguma coisa que te interessa, não. Se você cumpre algumas coisas da lei só porque é bom para você, só porque te interessa, e você acha que você está fazendo a vontade de Deus, está fazendo correto, não está não. Quer guardar a lei? Quer fazer a lei para si mesmo? Então, faz o seguinte, cumpre toda a lei, tudo.
Sabe, circunda seus filhos, se alguém trabalhar você trabalha no sábado, e se alguém da sua família não trabalhar no sábado, mata, e sei lá, vai ver tudo que for da lei. Tá certo? Por quê? Para você entender, claro que eu estou falando nesse assunto, tá até parecendo que está fugindo um pouco, mas eu estou falando que o pecado não reina mais no mundo dos salvos. O pecado, ele não reina mais no mundo dos salvos. O pecado não reina mais na minha vida e nem na sua. Se eu conhecer você como um pecador, eu estou descumprindo o que está escrito aí, aonde nós lemos aqui, que a ninguém conhecemos segundo a carne, no versículo 16, 2 Coríntios 5,16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos mais desse modo. Você conhece Cristo agora segundo a carne ou segundo o Espírito? Ele morreu e ressuscitou. Então nós conhecemos Cristo segundo o Espírito. Como é que eu vou... Não é reconhecer, eu vou conhecer as pessoas segundo a carne? Eu não. Quem tem que fazer isso é Deus. Por quê? Porque Deus sabe a trajetória de vida, eu vou voltar a repetir de cada pessoa. Deus sabe o que a pessoa vai fazer, se a pessoa vai ser boa, se a pessoa vai ser mal, se a pessoa vai matar, se a pessoa vai roubar, se vai estrupar, se vai fazer isso, vai fazer aquilo. Toda a trajetória de... Ou então Deus não é onisciente. Então o único que pode tratar desse assunto é Deus. Então, portanto, eu não olho para ninguém segundo a carne, mas... para cumprir o que está escrito aqui, que da agora em diante a ninguém conhecemos segundo a carne, mesmo que conhecemos Cristo, ele está falando lá, mesmo que conhecemos Cristo segundo a carne, agora não conhecemos mais deste modo. Então, abençoado, não vamos querer ficar chamando os outros de pecadores, ou então nós mesmos dizer que nós somos pecadores. Não, nós temos que olhar para esse versículo e nós entendemos que o pecado não reina mais na vida dos salvos. Ele pode até reinar, mas nós não podemos ficar falando que as pessoas são pecadores. Por quê? Porque Jesus veio morrer por todos. Agora, quem é ímpio e quem é salvo, Deus vai saber. Não é mérito meu e não é mérito seu, tá certo? Se você gostou dessa mensagem, deixa o seu joinha, também escreva aí no canal, nos ajuda nesta obra. Sei que ficou um pouquinho longo, né? Ficou mais de 12 minutos, mas tudo bem. Espero que você tenha sempre aprendido da santa e gloriosa palavra desse Deus Todo-Poderoso. Então, abençoados e abençoados, fiquem na paz desse Deus Todo-Poderoso. Graça e paz.